Numa altura em que a União Europeia tenta acelerar a vacinação, a Comissão Europeia acaba de apresentar uma proposta de certificado verde digital para reabrir o continente antes do verão. Vamos discutir o tema a partir de Bruxelas com o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas. Muito obrigada por estar connosco. O certificado digital inclui apenas as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos. O que se passa com os outros Estados-membros que já possuem outro tipo de vacinas, incluindo as da Rússia ou da China? Significa que os viajantes oriundos desses países não podem ter esse certificado digital? Há duas questões. Em primeiro lugar, o certificado não inclui apenas uma referência que prova a vacinação. Inclui também a prova dos testes PCR. E também inclui algo que nos diz respeito, a recuperação da Covid-19. Por isso, não é obrigatório ser vacinado. Para poder viajar, deve assinalar uma das três opções. E as pessoas da Hungria, por exemplo? Em relação às vacinas não aprovadas, a proposta diz que as vacinas aprovadas pela Agência Europeia devem aparecer. Mas também podemos ter uma opção que permitiria aos Estados-membros que autorizaram vacinas não aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento a incluir essa referência no certificado, desde que o Estado-membro destinatário considere que essa vacina tem uma proteção equivalente. E o que se passará com os viajantes de países terceiros que não têm acesso a esse certificado europeu? Temos uma proposta para o reconhecimento dos certificados emitidos por países fora da União, desde que esses documentos possuam o mesmo nível de informação e de fiabilidade que os nossos. Eu penso que isso é perfeitamente viável, porque muitos dos países à nossa volta usam vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Quando tivermos esse reconhecimento dos certificados emitidos por países terceiros, inevitavelmente vamos ter de rever as regras europeias para as viagens não essenciais de pessoas oriundas de países terceiros. Como toda a gente sabe, o turismo é um elemento essencial. Alguns Estados-membros, como a Grécia, Chipre ou Itália, dependem do turismo a nível económico e querem que esses certificados sejam apresentados rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, os casos de Covid-19 ainda são muito altos em toda a Europa, o que coloca muita pressão nos nossos sistemas de saúde. Não é um pouco prematuro ou otimista falar sobre turismo e certificados? Não creio que haja um risco em relação ao facto de querer que os cidadãos viajem com um certificado onde estão assinaladas uma das três opções propostas. Seria um risco se tivéssemos pessoas a viajar sem nenhuma dessas três garantias. Por outras palavras, se não foi vacinado, ou se não fez um teste PCR, ou se não tem imunidade ao vírus, é melhor não viajar, porque é um risco potencial para as outras pessoas. Por isso, não vemos o certificado como um risco. Pelo contrário, é um elemento que permite diminuir o risco. Mas esse certificado estará pronto no verão? Em termos de coordenação, a Europa não está a funcionar muito bem. Foi o que vimos no caso das aplicações de rastreio, em que os Estados-membros fizeram escolhas individuais. O que o leva a acreditar que desta vez as coisas vão funcionar melhor? Em primeiro lugar, trata-se de um instrumento juridicamente vinculativo, baseado na legislação da União Europeia. Não é uma recomendação. Outra razão, há uma convergência crescente entre os Estados-membros em relação a uma ferramenta desse tipo. Por isso, sim, penso que há motivos para sermos otimistas e para estarmos prontos antes do verão. Quando é que estará pronto? O verão começa no dia 1 de junho, temos outra data, 17 de maio, o dia anunciado pelos nossos amigos britânicos para a retoma das viagens internacionais. Penso que é uma temporalidade que devemos fixar como um objetivo realista. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou proibir as exportações de vacinas, especialmente para o Reino Unido. Pensa que isso se deve ao facto de a Europa estar a perder a batalha das vacinas, especialmente em relação ao Reino Unido?
Não creio que a Europa esteja a perder a batalha das vacinas. Há muito ruído em torno do Programa Europeu de Vacinação. Não creio que a Presidente tenha evocado uma proibição. Penso que há uma iniciativa de reciprocidade que deve ser entendida em conjunto com o esquema de autorização de exportações que implementámos no início de fevereiro. Temos de saber quantas doses estão a sair da União Europeia e para onde vão. Esse conhecimento permite-nos respeitar as obrigações de países terceiros no que diz respeito às suas obrigações de fornecimento dos mercados europeus ao nível das exportações. O Reino Unido não está a respeitar as suas obrigações? Sabemos que até agora a União Europeia autorizou exportações de cerca de 40 milhões de doses de vacinas para o resto do mundo, para 35 países. Isso faz parte do nosso modo de vida europeu. Somos assim. Não trabalhamos apenas para a Europa. Temos obrigações internacionais, mas sabemos também que não houve exportações dos Estados Unidos e do Reino Unido para a União Europeia. Por isso, achamos que faz sentido combinar os conhecimentos que já temos, oriundos do esquema de autorização de exportações, com o trabalho de reciprocidade. A ideia não é fechar nem proibir. É simplesmente um incentivo à cooperação internacional. Mas, no fim de contas, está satisfeito com o ritmo da vacinação na Europa quando observamos, por exemplo, o ritmo do Reino Unido, dos Estados Unidos ou de Israel? Houve um problema na Europa no início do ano em relação a uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Uma empresa não conseguiu conciliar as obrigações contratuais e a capacidade de produção. Penso que se refere à AstraZeneca. Foi o que gerou mais polémica. Sim. Estamos em contacto permanente com essa empresa e com outras empresas. E estamos muito satisfeitos pelo facto de a falta de vacinas dessa empresa estar a ser compensada por mais doses de outras empresas. Por isso posso dizer que estamos a atingir a nossa meta, nomeadamente o objetivo de ter 300 milhões de doses até ao final de junho e de ter a maioria da população, 70% da população adulta da Europa, vacinada até ao verão. Esses objetivos estão ao nosso alcance. Muito obrigada pelo seu tempo. Thank you.